Olá a todos. Iremos falar nesse seminário sobre dois tópicos de soldagem. O primeiro é soldagem por resistência, abordando soldagem por ponto e soldagem por projeção, e também trataremos sobre soldagem por oxiacetileno. Os integrantes deste grupo são Emanuel Pessoa, João Vitor Rodrigues, Paula Matos e Raíssa Marques. Primeiramente, iniciaremos falando sobre a definição de soldagem em si. A soldagem é um processo de união de materiais através das forças químicas que ocorrem dentro do material. E essa soldagem assegura a continuidade das propriedades químicas e físicas da junta, que é uma qualidade muito boa para a soldagem. Também, falando agora sobre soldagem por resistência. Esse processo irá iniciar através de um efeito chamado Joule, que explicarei melhor no próximo slide. O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica que ocorre principalmente na parte de resistência elétrica do material ou do equipamento, e vai gerar bastante calor para ocorrer a soldagem do material. Aqui temos dois exemplos de soldagem por resistência que será o foco do trabalho, que é a solda ponto, que é utilizada para soldar 2 chapas ou mais, dependendo da norma e do equipamento que vai ser utilizado. Também temos soldagem por projeção, que é a união de componentes de fixação em chapas metálicas, para fazer dispositivos de montagem. Para um exemplo bom é na Fiat, que a gente utiliza muito isso. Eu irei mostrar os exemplos que temos em mãos, conseguidos no laboratório do Corel. Sobre os fundamentos da soldagem por resistência por pontos, mas também se aplica para projeção, ela é realizada através da corrente elétrica, pela passagem da corrente elétrica por um intervalo de tempo pré-definido, para que a união das peças ocorra através de uma fusão numa parte do material. É realizada através de uma aplicação de força localizada através de 2 eletrodos, e essa geração é feita por efeito Joule, que produz calor, assim podendo soldar o material. É também há necessidade de altas correntes por causa do tempo curto e o curto caminho percorrido. Então é um processo até que, dependendo do tanto que você vai soldar, pode ser custoso. Aqui coloquei uma equação que é utilizada para encontrar o calor gerado nos eletrodos para unir as peças. É uma integral que depende do tempo, como eu havia dito antes. O Q de calor gerado em joules, o I da corrente elétrica em amperes, R da resistência do condutor e o T de tempo em segundos. Agora falando um pouco sobre os parâmetros para ocorrer a soldagem por ponto e barra projeção, ela depende de 3 fatores bastante importantes. Primeiramente, a corrente de soldagem, que pode ser alternada com os transformadores monofásicos ou trifásicos e operando em frequência igual ou diferente da rede de distribuição. Também temos a contínua, que pode ser direta, pulsada ou com picos de corrente. Temos o segundo fator, que é a força dos eletrodos. É a força aplicada para aproximar, assegurar a posição e unir as chapas que serão soldadas. A força ela pode ser produzida por sistemas hidráulicos, pneumáticos, magnéticos ou mecânicos. Isso vem da escolha do operador e da disposição que você tem na fábrica ou no lugar que você está operando a soldagem. O terceiro é o tempo. O tempo de soldagem é bastante importante por causa da corrente de soldagem no ciclo. É um parâmetro que é inversamente proporcional à intensidade da corrente. E a quantidade de calor gerado na junta é diretamente proporcional ao tempo de aplicação na corrente elétrica.
Então, o tempo tem que ser sempre otimizado em função dos parâmetros da soldagem. Nesta imagem 2, eu coloquei um pouco do processo das etapas para soldagem por ponto barra projeção. Na figura, a gente está falando sobre solda ponto, pois está unindo duas chapas diferentes. Primeiramente, ocorre a fase de compressão. É onde a força dos eletrodos vai ser colocada nas duas chapas para assegurar a posição. Na segunda parte, é onde ocorre a solda, que quando faz o contato e a máquina libera a corrente elétrica, vai, por efeito Joule, ocorrer o aquecimento da região e a soldagem do ponto. Na terceira etapa, ocorre a retenção. A força ainda está sendo aplicada, porém a parte da corrente foi inibida e ela está assegurando ali para que não ocorra nenhuma deformação no nível do regime elástico, caso que a peça solte, é só para assegurar que a soldagem vai ocorrer até dar uma esfriada boa. E a última parte é a pausa, é quando o eletrodo pode soltar, as 2 chapas ainda vão estar quentes, porém já vai estar assegurado a soldagem naquele ponto. Isso também pode acontecer para a soldagem por projeção. Em vez de ter uma chapa aí em cima na figura, a gente pode ter como uma porca de fixação que vai ser unida bem ali e fixada neste mesmo processo. Aqui eu vou falar um pouco sobre o equipamento de soldagem. Os equipamentos, eles são utilizados para executar, né, a soldagem por pontos barra projeção, e a gente tem vários tipos de equipamento que são utilizados na indústria. Nós temos as estacionárias, como a gente viu no laboratório, são fixos e você posiciona o material ali e ela vai fechar. Também temos as suspensas, bastante parecidas também, e chamamos essa parte de pinça de solda. Temos também através de robôs, que a gente pode ver nas indústrias automobilísticas. E esse equipamento, a maioria deles é tratado por 3 componentes fundamentais: o sistema mecânico, onde opera a parte de fechamento e tals, o circuito elétrico que ocorre a soldagem e o sistema de controle, que é a parte de programação e desenvolvimento do equipamento. Aqui é um exemplo do equipamento na indústria. Nós temos a corrente primária, ali no início indicada, temos o preenchimento de energia, controle de soldagem, que faz o sistema, né. Ali, a resistência, onde ocorre a transformação de calor que passa para os eletrodos, assim fazendo a soldagem das peças. Como a Paula já explicou muito bem como funciona a soldagem por ponto e a soldagem por projeção, agora eu vou separar os dois e vou trazer para vocês algumas análises de cada. Só que anteriormente eu gostaria de falar que quanto à soldagem por ponto e a soldagem por projeção, hoje na indústria é um processo muito automatizado. Devido à rapidez, as próprias máquinas, robôs conseguem fazer sem nenhuma ajuda de humanos. Então, começando por soldagem por ponto, na indústria, nós vemos ela muito na indústria automobilística, construção civil e indústria alimentícia. Começando pela indústria automobilística, hoje, em um carro, a soldagem por pontos está presente em chassis e também nas carrocerias. Se você pegar seu carro, chegar no porta-mala, tirar o forro que tem ali, vai ver que tem vários pontos. Esses pontos fazem parte da soldagem por ponto, igual está aqui nessas duas imagens apresentadas. Como eu falei, a soldagem por ponto é muito específica para robôs. Ela está sendo muito utilizada na indústria para robôs. E aqui nós temos, por exemplo, essa máquina que está um pouco mais distante ali, chega mais próxima à carroceria do carro. Ela está fazendo soldagem por ponto exatamente na carroceria. Ou seja, ela está unindo dois materiais e está fazendo a fusão de dois materiais. Para a construção civil, a soldagem por ponto é crucial
para unificação e fabricação das telas. Essas telas são usadas para fazer concreto em solo, ou seja, eles pegam as telas, colocam para dar mais estabilidade e logo após enchem de concreto. Assim o solo fica mais estável e garante uma melhor rigidez. Na indústria alimentícia, nós podemos ver a soldagem por ponto instalada em fabricação de alguns equipamentos, como coifas e chapas. Igual a Paula explicou anteriormente, na soldagem por projeção, as peças apresentam saliências. As peças são sobrepostas e os eletrodos apresentam uma área de contato maior do que os eletrodos no processo de soldagem a ponto. Então, esse processo permite várias uniões em uma única operação. Então, essa imagem aqui está descrita exatamente o processo no qual eu acabei de falar. Ou seja, através de duas hastes diferentes e uma porca, nós conseguimos, e do processo de soldagem nós conseguimos unificar essa peça. A soldagem de projeção é bastante utilizada também, ela é essencial para a construção de estruturas metálicas. Estava conversando anteriormente com uma pessoa que é responsável por fazer shows e montar palcos desses eventos grandes, e ela disse que grande parte das para montagem de palco são feitas por soldagem de projeção, até por conta da rigidez. E aqui na imagem nós temos uma imagem de como é a soldagem da projeção é feita e também uma imagem referente a uma estrutura metálica. A soldagem por projeção também é utilizada na indústria automobilística, só que a soldagem por projeção é mais vista em dispositivos de montagem de carro, ou seja, mesas compostas por equipamentos que vão fazer a montagem de carro. Este aqui nós não conseguimos fotos por ser algo que já está dentro da fábrica e foi a própria Paula que comentou sobre isso que é utilizado por soldagem por projeção. Nós temos também a avaliação da solda, como é feita. As duas avaliações, quanto a soldagem por projeção quanto a soldagem por ponta, são feitas inicialmente por avaliação, que seria uma inspeção visual. Você vê e conseguir identificar se aquela soldagem foi boa ou não. Na semana passada, o Ítalo mostrou pra gente, ele fez uma soldagem por ponto e acabou não ficando boa. Visivelmente ele mostrou, na qual estava descrito no material que nós iríamos levar para a apresentação, mostrou que não estava boa. Então, visualmente já é algo que você já vê e já percebe, olha, não está bom, eu tenho que desfazer e fazer novamente. Ensaios destrutivos também é bastante utilizado e os ensaios não destrutivos, que tendem a crescer muito na indústria a partir de agora. Então, estão sendo feitos estudos cada vez mais aprofundados para cada vez mais esses ensaios não destrutivos estarem presentes na indústria, pois com os ensaios não destrutivos, você não precisa descartar uma peça para você fazer uma inspeção nela. Você pode apenas passar um líquido penetrante se for necessário. Em relação às vantagens e desvantagens, nós temos de ambos alta velocidade no processo e a facilidade de automação, igual eu falei anteriormente, porque hoje na indústria é um processo que é feito totalmente por robô, 100%, então você consegue garantir alta velocidade. Ele é autógeno, ou seja, é produzido sem nenhuma influência externa, fácil operação e possui excelente precisão dimensional. Já como desvantagem, nós temos que ele necessita de redes elétricas de grande porte devido às altas correntes que é associado ao processo, juntas com baixa resistência à tração e à fadiga, e o custo alto de equipamentos de implantação. Hoje, se você pegar uma máquina tecnológica com robô e quiser implementar na sua indústria, você vai gastar cerca de US$ 250.000 a 550 mil dólares. Então, não é um custo muito baixo. Claramente, você vai ter retorno, porque é um processo que não vai gastar funcionário e afins. Você precisa só da manutenção da máquina, porém, ainda assim é um processo muito caro. É uma máquina muito cara, um robô muito elitizado. Agora vou passar a palavra para a oxetileno, que vai dar continuidade no processo. Então, para a gente poder dar continuidade, pelo sorteio, né, separamos dois temas aí para nossa apresentação, e o segundo seria a solda por oxiacetileno. Então, para a gente entender o processo, eu coloquei uma pequena descrição dele aqui, e eu vou ler para vocês. O processo de soldagem oxiacetileno consiste na coalescência ou união dos materiais. Coalescência significa aderir, juntar, é a soldagem no geral, e ela é obtida pelo aquecimento dos materiais até a fusão com a chama de gás acetileno mais oxigênio. Então, como a gente consegue alcançar elevadas temperaturas, nesse processo nem sempre é necessário a adição do material. A gente consegue fazer a soldagem só aplicando a chama sobre as chapas que vão ser unidas
e elas alcançam o ponto de fusão e se aderem uma na outra. Mas também é permitido o uso de material de adição nesse processo de soldagem. Então seria quase como uma abrasagem também, tá certo? Nesse próximo slide a gente vai conhecer um pouquinho dos equipamentos que envolvem esse processo de soldagem. Ele se consiste ali em cilindros de gás, né, que vão conter o oxigênio e o acetileno, que são os gases que vão gerar a nossa tocha. Em seguida, um maçarico, que é o suporte da tocha, né, é o que vai manter os gases, a chama, em contato com o material que deseja ser soldado. Nós temos também os reguladores de pressão, que são dispositivos que vão controlar a pressão que vem dos cilindros, né, fornecendo a quantidade correta de gases para a nossa tocha. E vai depender da proporção. Se vai ser a mesma quantidade de oxigênio, a mesma quantidade de acetileno, se vai ter mais oxigênio no resultado final, se vai ter mais acetileno na nossa queima, é através desses reguladores que a gente acompanha. E por último, os bicos de soldagem, que são peças que a gente pode substituir para definir o tamanho e a forma da chama que vai ser utilizada no processo. Não menos importante, os cilindros contêm também um manômetro ali que indica a pressão e a capacidade de cada um deles, tá? Então, para a gente poder dar continuidade, agora nós vamos conhecer um pouco do processo de soldagem oxiacetileno. Eu descrevi o processo em tópicos para que a gente possa ir comentando e entendendo melhor como é que ele funciona. O primeiro passo é a preparação de peças a serem soldadas. Depois de assistir todas as apresentações de trabalho, a gente percebe que essa é uma das partes mais importantes, né? Porque sempre que a gente quer unir duas peças, unir dois materiais, a gente necessita dessa preparação, que envolve a limpeza da área que vai ser soldada. Às vezes é necessário criar um chanfro na peça a ser soldada para depositar um material de adição, um rebaixo, um canal, esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo é deixar a nossa peça pronta para receber o formato e também a soldagem ali do componente. O segundo passo seria o acendimento do maçarico. Nesse processo, o operador ele deve abrir um pouco a válvula de gás acetileno, acender a tocha com um acendedor e controlando aos poucos a quantidade de oxigênio que vai sair no nosso maçarico. Então, por terceiro, né, nós temos aí o ajuste da chama. Ele está em destaque aí, coloquei até em negrito, porque depois de realizar a pesquisa desse processo de soldagem, eu considerei ele um dos passos mais importantes na realização desse tipo de soldagem, porque é o ajuste da chama que vai definir se você vai fundir o material, se você vai alcançar a temperatura necessária. Ele basicamente manda no processo. Se você fizer um mau ajuste, você vai ter um monte de problemas aí gerados. Então eu acabei por separar um slide exclusivo só para a gente tentar entender esse ajuste. Então nessa etapa de ajuste da chama, nós temos o primeiro gráfico aí que descreve a temperatura pela distância da chama. E a gente já consegue perceber que em temperaturas mais baixas, a distância da chama é maior e varia mais ou menos 25 centímetros. Mas dá para alcançar distâncias maiores, só que por questão de segurança, evitar problemas, incêndios e queimaduras, fica estipulado esse limite máximo aí de 25 a 30 centímetros. Em temperaturas mais elevadas, é ideal que a gente reduza um pouco a distância da chama. A gente consegue perceber que uma das temperaturas mais altas que nós atingimos ali é de 3.150 graus Celsius. Isso se dá pela maior proporção de gás acetileno presente na nossa chama. O gás acetileno é o nosso combustível e o oxigênio é o que sustenta essa chama. Então, se a gente joga uma proporção de mais oxacetileno e menos oxigênio, a gente alcança temperaturas mais altas, mais elevadas. Já na segunda imagem desse slide, nós temos aí os tipos de chama, que eles são diferenciados pela proporção de gases utilizados na chama, oxigênio e acetileno. E cada uma vai descrever uma função, uma propriedade diferente. Então, é um processo muito importante para a gente conseguir administrar o resultado final que nós vamos obter após a realização da aplicação dessa chama sobre o nosso material. Vamos começar discutindo então um pouco sobre a chama neutra. Nessa chama a gente tem a proporção 1 para 1, né? Mesma quantidade de oxigênio nós temos de acetileno,
E ela é vantajosa porque não vai sobrar resíduos, não vai ter excessos de gases. Então, ela é ideal no processo de soldagem, onde é necessário aquele aquecimento uniforme sem adição de carbono, oxigênio no material. Ela é muito indicada aí para soldas em aço, ferro, aço inoxidável e outros não ferrosos, como alumínio e cobre. Então, por seguinte, nós temos a chama oxidante, o próprio nome já descreve, né, o óxido de oxigênio, então a gente tem uma maior proporção de oxigênio em relação ao acetileno nesse tipo de chama. Então, no processo vai haver resíduos de oxigênio. Nesse caso, ela seria mais indicada para materiais que não sofrem tanta oxidação, porque poderia ser um problema gerado. Ela é muito comum na utilização para soldagem e brasagem do latão, por exemplo. Por último, não menos importante, nós temos a chama redutora ou carburante, ela pode receber esses dois nomes, e ela é a chama onde nós alcançamos a maior temperatura. Nesse processo aí, nós temos a presença de mais gás acetileno em relação ao oxigênio. É devido a esse fato, né, o nosso gás combustível é maior, a queima, a temperatura também se torna mais elevada. É muito utilizada em processos de soldagem, onde a gente deseja minimizar a oxidação do material, porque o nosso resíduo é acetileno, né? Então, bacana demais, esse aí é o processo da chama redutora. Então, só para a gente conseguir finalizar o processo, depois que a gente preparou a peça, acendeu o maçarico, ajustou a chama, nós aproximamos o nosso maçarico do metal que vai ser soldado para aquecer o material. A segunda etapa vem ali sendo opcional, né, que é o incremento do material de adição. Como a gente alcança temperaturas de até 3.000 graus Celsius, dependendo do material que nós estamos trabalhando, não é necessário a gente adicionar material, porque o próprio fogo consegue aquecer até o ponto de fusão e unir os dois materiais ali. Então, essa parte a gente deixa como opcional. E por último, a solidificação, nós vamos deixar essa solda ali, esse material soldado, por um tempo onde ele está, para ele resfriar e solidificar a solda. Só para a gente conseguir visualizar melhor o processo, tem um videozinho aqui, né, que vai descrever de forma visível o nosso processo de soldagem. Nós temos aí os nossos dois cilindros, o maçarico. Aqui nesse momento a vareta de adição, né, o chanfro na peça que vai ser soldada, o esquema do nosso processo, o acendimento do maçarico, aproximação da chama ali junto com o material de adição, né, algumas das aplicações desse tipo de processo e o processo realizado, né? Aí tem algumas observações. Perfeito, cordão de solda realizado, vídeo finalizado. Vou passar a palavra para a Raíssa para ela poder dar continuidade. Olá a todos, eu vou falar um pouco sobre vantagens e desvantagens da solda por oxacetileno, né? Nas vantagens, a gente tem a facilidade de uso, né? Porque é uma técnica de soldagem que é relativamente simples e ela tem baixo custo. Ela tem uma aplicação versátil. O que quer dizer isso? Que ela pode ser usada em diferentes materiais, de diferentes espessuras, e ela é fácil de se aplicar em locais de difícil acesso. Então, ela tem uma portabilidade, né? Uma curiosidade também é que existem diversos tipos de maçaricos. Os mais comuns sendo o para solda, o para corte, o multiuso e o de brasagem. Agora, na questão das desvantagens, a gente tem a questão da baixa taxa de deposição, né? Que, comparados a outras técnicas, essa soldagem ela tem um processo mais lento devido a isso. Esse é até um dos motivos dessa solda não ser tão usada na indústria aeronáutica. Ela também é sensível aos ventos que atrapalham, né, no arco de proteção, dificultando assim tanto a soldagem quanto a qualidade da solda. Os riscos que envolvem essa solda para o soldador tem a ver com a relação dos agentes químicos, né, que afetam diretamente no sistema respiratório dos operadores. Eles têm um grande risco de inalação dos gases, né, que são conhecidos como fumo de solda, que ocorre durante a brasagem. Devido a isso, é obrigatório, né, os usos de EPIs, como máscara, óculos, luva, macacão, calçados adequados, capacete. Para realizar essa soldagem também
Importante que o ambiente seja seguro, sem materiais inflamáveis ao redor. Eu vou falar um pouco também em como conseguimos ver essa soldagem na indústria, né? Como, por exemplo, na indústria metalúrgica é utilizada a soldagem de peças metálicas, reparos de equipamentos, estruturas metálicas, entre outras coisas. Agora, para reparação e manutenção de equipamentos, como em oficinas mecânicas, de reparação naval, ferroviárias, industriais, ele é usado em construção civil, em obras, para cortar, unir estruturas metálicas, tubulações e chapas. Na indústria automotiva, ele é utilizado mais para questão de reparos. Ele é usado para reparos na carroceria, no chassi, em componentes metálicos do veículo em geral, né? Na fabricação de equipamentos e estruturas, como, por exemplo, de tubulação, de tanques de vasopressão, componentes que exigem a união de metais. Na indústria de fabricação de móveis metálicos, ele é usado mais em questão de montagem e reparo. Arte e arquitetura, tanto nas obras, né, como na questão de estrutura para instalação, entre outras coisas. E por último, na indústria naval, ele é usado para reparo de manutenções de navios em plataformas offshore e em estruturas subaquáticas, né? Como podemos ver, é um processo muito amplo. Ela é valorizada exatamente por isso, né? Por essa flexibilidade, por poder trabalhar com diferentes tipos de metal e essa facilidade também de levar o equipamento. Mas, como eu comentei no início, seu uso tem diminuído em algumas indústrias, né? Por conta de técnicas de soldagens mais modernas, como o arco elétrico e a soldagem a laser. Porque, como eu disse, o processo é um processo lento por conta da deposição de metal, né? Ele tem uma baixa taxa de deposição, por isso que ele tem sido substituído. Agora com vocês, a gente deixou um vídeo para mostrar como é o processo, um videozinho rápido, para mostrar só como é o processo da solda por oxacetileno, porque como a gente não conseguiu fazer essa solda no laboratório, achei que seria interessante para vocês verem. Então aí nós temos as nossas referências bibliográficas, né? Tanto dos vídeos quanto dos textos, informações e imagens que nós adicionamos nesse trabalho. E para finalizar, muito obrigado aí pelo tempo de visualização do nosso vídeo, já que não foi uma apresentação completa, mas é isso.